Estadual Jardim Balneário Meia Ponte para batermos um papo sobre o mercado de trabalho na área da engenharia de produção e engenharia mecânica. Meu nome é Michel, tá? Eu tenho 34 anos, né? E eu fiz graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Uberlândia, né? Aos 16 anos eu fui para Uberlândia para estudar lá. Na época, em Goiânia ou nas regiões aqui do estado de Goiás, não havia esse curso, né? Então as minhas opções eram ou Brasília, né? A Universidade de Brasília, ou então Uberlândia, a UFO, né? Então, por ser um curso mais bem conceituado, eu fui para Uberlândia para estudar lá. E hoje eu atuo na área acadêmica como professor, né? E também presto serviço de consultorias aí no mercado, tá? Em diferentes áreas, né? Desde a área térmica, área de inspeção e outras áreas afins à engenharia mecânica. Meu nome é José Geraldo Chaves. Eu tenho 29 anos, sou engenheiro de produção. Quando eu comecei a procurar por um curso de engenharia de produção, eu estava no 3º ano aqui em Goiânia, sou goiano, e procurava por um curso aqui em Goiânia, na área de engenharia, que tivesse muito a ver com administração e que pensasse como organizar os ambientes. Procurei por engenharia civil, engenharia elétrica e engenharia da computação. Na época, eu procurei por várias universidades públicas no país inteiro e encontrei universidades que tinham um curso de engenharia de produção, que era um curso muito parecido com administração e que muito me interessou. Acabei fazendo engenharia de produção na Universidade Federal de São Carlos, fiz a minha graduação lá em São Carlos, no interior de São Paulo, e fiz um mestrado na USP, na Universidade de São Paulo, na área de engenharia de produção, para entender um pouco mais sobre o assunto. E acabei voltando para Goiânia, depois de 8 anos, para trabalhar aqui em Goiânia como consultor na área de engenharia de produção, e hoje eu trabalho em diferentes áreas, em hospitais, em serviços, em concessionárias, em imobiliárias, em diferentes ramos, inclusive na indústria aqui no estado de Goiás. Olá, meu nome é Heloísa Santos, eu sou aluna do 3º ano e eu gostaria de fazer uma pergunta para os dois. Qual a função qual o papel da engenharia de vocês para a sociedade, nos serviços? Heloísa, a engenharia de produção, ela pensa em como os processos são organizados dentro de uma empresa. Se a gente está falando de uma indústria, o engenheiro civil construiu a indústria e outros engenheiros construíram as máquinas. O engenheiro de produção pensa quantas pessoas e como as coisas vão estar organizadas dentro dessa indústria. A gente também pensa sobre um hospital, em como esse hospital está organizado, quantas pessoas são precisas e quantas máquinas são necessárias para se efetuar o tratamento. Ou seja, a engenharia de produção, ela pensa em como se organizar os ambientes de negócio. Bom, Luísa, a engenharia mecânica é complicado falar porque é muito vasto o campo de aplicação da engenharia mecânica. Mas essencialmente visa o bem-estar da população de uma forma geral, né? Então, assim, se você pegar, por exemplo, a área térmica, parte de refrigeração de ambientes, visando o conforto, né, o bem-estar físico, né, dos ocupantes de um recinto, né? Vai desde também envolvendo a parte automobilística, né? Outra área, por exemplo, seria a parte de construção de equipamentos, né? Para produções diversas, né? Na área alimentícia, por exemplo, a parte de energia, também de produção energética, tudo visando o bem-estar da população. Meu nome é Carol, sou aluna do 3º ano. Gostaria de saber quais são as diferenças do engenheiro de produção e do engenheiro mecânico. Carol, é o seguinte, o profissional engenheiro mecânico, ele pode atuar tanto na parte técnica, né, essencialmente técnica da engenharia mecânica, com a realização de projetos, né, consultorias na área de mecânica, tá? Mas também ele pode atuar dentro de indústrias, isso é muito comum, tá? Como supervisor de produção também, tá?
Além disso, tá, também ele pode estar empreendendo um negócio, tá certo? Ele pode atuar como um empreendedor, ele pode abrir uma empresa dele, tá certo? E se tornar um empreendedor e administrar o próprio negócio. Então você vê, então ele pode atuar desde a parte técnica até a parte administrativa. Carol, o engenheiro de produção, ele, como o Michel falou, trabalha também como técnico ou como gestor de alguma área, também empreendendo negócios. Mas o engenheiro de produção, ele é mais voltado para pensar o processo, a gestão dos processos, e não o projeto da máquina ou o projeto de um sistema, como um sistema mais amplo. O engenheiro de produção, ele está mais voltado para pensar em como vai funcionar as rotinas administrativas, as rotinas de processos e as rotinas de organização do trabalho do dia a dia dentro de um negócio, de diferentes negócios. Olá, meu nome é João Pires, terceiro ano. Gostaria de saber qual a disponibilidade de vagas no mercado, tanto para a engenharia de produção quanto para a engenharia mecânica. João, a engenharia de produção aqui em Goiás não é uma engenharia muito conhecida. Poucas indústrias conhecem esse profissional, mas hoje, pelo desenvolvimento do Estado, esse profissional está sendo muito procurado. Tem pouca gente e está tendo muita vaga aberta nesse estado para se contratar engenheiro de produção. É quase que imediato a contratação dos profissionais que estão na faculdade. Para você ter noção, eu coordeno o curso de engenharia mecânica numa instituição e não encontro profissional engenheiro mecânico hoje com mestrado. Muito escasso, tá certo? Aquele profissional voltado mais para o mercado também está numa escassez muito grande, tá? Então eu diria para vocês o seguinte, a demanda é alta para a quantidade de profissionais disponíveis, né? Até pouco tempo atrás, não havia, né? Praticamente não existia universidades no estado que ofereciam esse curso, né? Agora está começando a aparecer, né, dentro da Universidade Federal e outras instituições aí, esse curso de engenharia mecânica. Então, eu acredito que nos próximos anos, né, essa demanda do mercado desinche um pouco, mas ainda por um bom tempo esse profissional será bastante requisitado ainda, tá? Meu nome é Kathleen, eu faço terceiro ano. Eu gostaria de saber o que levou vocês a se decidirem por essas profissões. Bom, Kathleen, no meu caso, a escolha pelo curso de engenharia mecânica foi um pouco escuras, tá? Eu fui mais pela afinidade,
né, pela área de exatas, né, matemática e física, né. Sempre gostei muito de matemática. A escolha pelo curso de engenharia mecânica, no primeiro momento, foi mais por conta da área automobilística, porque eu achava muito bonito na época, mas te digo assim, quem se optar por esse curso aqui, vai ver o mínimo de área automobilística, né? Logicamente que vê de uma forma mais de base, né? Com componentes, né? A forma mais genérica, né? Que depois complementa, junta tudo e entra dentro de um produto, né? Que é o automóvel no caso. Mas pelo fato de eu ter precisado fazer essa escolha muito novo, né? Aos 16 anos, né? Foi um pouco às escuras no meu caso. Kathleen, essa pergunta é ótima. Na época que eu prestava vestibular, eu tinha muita dúvida sobre o que eu ia fazer, sobre que curso eu ia escolher. Eu sabia que eu tinha vocação para exatas, mas eu não sabia exatamente que curso de engenharia fazer, se engenharia sempre me pareceu um curso muito técnico, muito voltado para matemática e para física. Quando eu comecei a estudar e pesquisei diversas fontes e colegas e pessoas conhecidas, eu descobri que existia uma engenharia que era muito voltada para a área de gestão, que é a engenharia de produção. Essa engenharia voltada para a gestão, ela também projeta produtos, projeta processos, projeta outras situações, mas ela é voltada para a gestão. E eu só descobri que eu gostava mesmo da engenharia de produção no meio do curso, enquanto eu fazia o meu curso. Colegas que entraram comigo tinham dúvidas sobre o que seria engenharia de produção enquanto a gente estava começando a engenharia de produção. Tinha gente que achava que significava produzir peças, produzir produtos, que ele ia trabalhar de operário em algum lugar. E depois que ele começou a estudar, é que ele descobriu o curso. Muita gente gostou, teve gente que não gostou. Eu, particularmente, descobri que era o curso certo para eu fazer e hoje eu adoro o meu curso, mas eu descobri no meio da faculdade. E hoje no quadro Estuda o Quê? Conheça os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Goiás. Meu nome é Júlio César Valando Soares, eu ingressei no UFG em 2009 e atualmente sou docente do curso de Engenharia de Produção do campus ou agora da Regional Catalão e no segundo semestre deverei estar assumindo a coordenação e implementação do curso de Engenharia de Produção no campus Aparecido de Goiânia. Me chamo Felipe Pamplona Mariano, eu ingressei na UFG em 2011, estou aqui, está fazendo 3 anos, no curso especificamente para assumir algumas disciplinas do curso de Engenharia Mecânica e desde o mês passado eu assumi a coordenação do curso de Engenharia Mecânica. Bom, no curso hoje em Catalão nós temos muito claramente esses elementos implementados, né, que é o tripé do fazer da universidade: pesquisa, ensino e extensão. Então lá nós procuramos ter dentro do próprio curso as coordenações de pesquisa, de ensino, de graduação e de extensão. E ao longo das próprias disciplinas da graduação nós procuramos buscar elementos que integrem esses diferentes fazeres da universidade, né? No sentido que os professores são os protagonistas de projetos e convidam, selecionam alunos para participar dos diferentes projetos de pesquisa ou projetos de extensão. Então, isso é algo assim presente já desde o início do curso. Nós temos alunos bolsistas de pesquisa, bolsistas de extensão. Importante salientar também que esses alunos, por conta desses projetos, têm participado de eventos, de congressos, de encontros, e isso tudo só vem a qualificar esse processo de formação do nosso aluno. Em termos de pesquisa e extensão, especificamente no curso hoje aqui da UFG, a gente tem alguns projetos de pesquisa ligados aí com algumas empresas aqui de Goiânia e até nacionais. A Petrobras está ajudando, está financiando bastante projetos. E em termos de extensão, a gente tem alguns projetos que a gente tenta levar justamente apresentar o curso de Engenharia Mecânica para
para as escolas, tentar ensinar o que é o curso de engenharia mecânica para trazer mais alunos para o curso ou deixar mais claro o que é um engenheiro mecânico. E, além disso, esse ano estamos com um projeto um pouquinho mais inovador, tentando começar aí projetos de extensão ligados a competições, que são o Mini Baja e o Aerodesign, que são competições bem clássicas aí no mundo da engenharia mecânica. O grande diferencial do curso de Engenharia Mecânica da UFG é a formação plena de um engenheiro pleno em Engenharia Mecânica, no sentido que ele tem a base para, no momento que ele finaliza o curso, ele tem recursos e capacidade para atuar nas 3 grandes linhas da Engenharia Mecânica. Sem muito esforço, ele vai conseguir se sair bem em atividades relacionadas a qualquer um dos campos aí das grandes áreas da engenharia mecânica. Aproveitando a fala do Felipe, né, é um curso também pleno, nosso curso de engenharia de produção. E talvez o diferencial do curso daqui em relação aos outros, que eu poderia destacar, primeiro ele está ancorado numa universidade que tem uma história muito bonita, uma universidade com uma trajetória muito qualificada. E o nosso curso também, por conta disso, já é qualificado em termos de estrutura física e está melhorando muito isso. E, sobretudo, talvez o grande diferencial seja a qualificação do próprio corpo docente que nós temos hoje e que tendemos a melhorar com o tempo, né, com mais qualificação aí do nosso pessoal. Mas eu aproveito para falar também desse perfil do engenheiro de produção enquanto talvez um profissional diferenciado, porque ele apresenta elementos na sua formação vinculados à engenharia técnica, a engenharia, eu vou chamar assim, mais clássica, com alguns elementos, inclusive que o Felipe já falou, com essa formação básica vinculada a áreas quantitativas, raciocínio lógico. Isso dá um diferencial profissional, mas o engenheiro de produção ele também tem uma formação vinculada às ciências sociais aplicadas, tipicamente vinculada à gestão, com disciplinas que estão vinculadas a essa área do conhecimento e que complementam sua formação. E, no meu entendimento, isso torna um profissional diferenciado. Meu nome é Ana Clema, eu gostaria de saber quais são os pontos negativos e os pontos positivos no curso de Engenharia de Produção. Respondendo a Ana Clema, eu destacaria como talvez o ponto negativo hoje da engenharia de produção é que ela se trata de uma engenharia relativamente jovem. Então, talvez em relação a algumas engenharias mais clássicas, ela é menos conhecida. De modo assim que é uma engenharia que está se tornando mais conhecida, mas pelo fato de ela não ter uma trajetória, talvez comparada com outras engenharias, já mais com uma história maior, ela ainda tem alguma resistência, mas que isso está sendo, com o tempo, dirimido, está sendo relativizado, certo? Em relação a aspectos ou pontos positivos da engenharia de produção, eu destacava antes essa formação diferenciada que o engenheiro tem, de agregar no seu processo de formação elementos vinculados a engenharias clássicas, engenharias tipicamente técnicas e também elementos vinculados à gestão. Isso dá um diferencial, no meu entendimento. Nós temos hoje, nesse sentido, um espaço de atuação que nos parece assim, muito promissor e já é uma realidade. Nós, nesse sentido, eu posso afirmar, com base na nossa experiência já em Catalão de 2 turmas formadas, que de uma forma geral, os nossos alunos já formados, nossos egressos, eles estão tendo um posicionamento profissional assim, a contento, interessante e que deverá assim, se traduzir, deverá ter essa continuidade em termos desse posicionamento profissional. Fernanda é acadêmica do curso de jornalismo da UFG. A paixão pelo cinema foi o motivo dela procurar a mobilidade estudantil.
O programa tem por objetivo promover o intercâmbio de estudantes entre instituições federais de ensino superior no Brasil. Achei que ia ser muito burocrático, mas nem é. E eu entrei no site da Prograde, retirei a ficha de inscrição no programa e preenchi a ficha, fui na minha coordenação, pedi orientação para fazer o planejamento de estudos, as matérias que eu queria cursar lá. E eu acabei escolhendo a Federal da Bahia porque, além de ter uma grade curricular voltada para cinema, para o audiovisual, é um lugar que eu já tinha pessoas morando lá para me apoiar. Segundo o coordenador do programa, a Universidade Federal de Goiás também auxilia o aluno que deseja fazer mobilidade. A UFG não disponibiliza de bolsas, mas alguns convênios, como por exemplo com o Banco Santander e a Andifes, são disponibilizadas algumas bolsas no valor de R$ 2.500, pago em 5 parcelas de R$ 500, para que ajude esse aluno enquanto ele esteja em mobilidade. Com relação à bolsa, em outras instituições, aí cada instituição tem o seu processo, né, de distribuição de bolsas, e aí o aluno, quando estiver lá em mobilidade, ele pode entrar em contato com a própria instituição lá para poder ver a possibilidade que ele tem de ter uma bolsa, ou bolsa alimentação, bolsa moradia, e isso vai depender da IES de destino. O programa de mobilidade pode ter a duração de 2 semestres letivos, em caso excepcional, por mais um semestre. Então, normalmente o aluno pode ficar 1 ano fora da instituição. No final, ele volta para continuar os estudos ou para colar grau. A procura do programa de mobilidade aqui na UFG, tanto dos nossos alunos para ir para outras IES, como alunos de fora vir cursar 1 ou 2 semestres aqui na UFG, é bem grande. Então nós temos alunos de diversos cursos, medicina, engenharia civil, direito, jornalismo, serviço social. Vários cursos procuram essa mobilidade, tanto alunos cursando aqui na UFG como de fora. Fernanda voltou para dar andamento nos estudos e estar no 7º período. Na bagagem, trouxe conhecimentos para uma vida inteira. É uma experiência muito rica e você acaba conhecendo pessoas novas e tendo contato com outra cultura totalmente diferente, porque Salvador é muito diferente daqui. E você acaba levando isso para a sua vida inteira. Então é rico tanto do ponto de vista acadêmico, porque a universidade lá é diferente da universidade daqui, e também pessoal, cultural, você acaba tendo esse contato com outras culturas e outras pessoas, então é muito interessante. O Faz o Quê de hoje chega ao fim, mas na próxima semana estamos de volta falando sobre os cursos de Administração e Ciências Contábeis da UFG. Até lá!